Olá, caros alunos. Aqui teremos uma breve discussão sobre o artigo científico, porque nós vamos construir como TCC, ou seja, trabalho de conclusão do nosso curso de gestão. Então, aqui vai algumas informações básicas para vocês construírem seus artigos. Vocês devem seguir as orientações da ABNT, Associação Brasileira de Nomes e Técnicas, aquelas informações básicas que nós já sabemos, né? O tipo de fonte que você vai usar, Arial ou Time New Roman de tamanho 12, o papel no formato A4, as margens das páginas no 322, ou seja, 3 superior, 2 inferior, 3 cm à esquerda e 2 cm à direita. O espaçamento entre linhas, não esqueçam que é 1,5, porque os parágrafos devem estar justificados. E a numeração de páginas deve estar no canto superior direito, iniciando a introdução do trabalho. Viu? Vocês devem contar as páginas a partir da folha de rosto, mas vocês só devem numerar a partir de que da introdução. Não esquecendo também que nas citações diretas, quando fora do contexto, vocês devem fazer o recuo de 4 cm e a fonte deve ser de tamanho 10 e com espaçamento simples. Na estrutura do artigo, nós temos elementos pré-textuais, os pós-textuais e os elementos textuais. Nos pré-textuais, nós vamos ter a capa, onde esse modelo vai estar lá na nossa biblioteca digital, vocês vão consultar no nosso ambiente virtual de aprendizagem. A folha de rosto também, vocês verão lá o modelo padrão na nossa biblioteca, assim como a ficha de avaliação, que nesse caso do nosso artigo vai conter aí para que nós possamos fazer a avaliação escrita e a avaliação oral da apresentação de vocês. No corpo do artigo, vocês deverão colocar primeiramente o título, logicamente, do artigo, né? O título deve ser conciso. Quando ele é conciso e claro, nele vocês já vão ter as palavras-chave. Logo após o título, vocês colocam o nome do autor, okay? Que é o nome de vocês. Vem um resumo em língua portuguesa, que deve ser feito entre 100 a 250 palavras. Eu costumo fazer esse resumo como a parte final. Depois que vocês escreverem um artigo, vocês façam um resumo e insiram no texto. Ficaria um pouco complicado você escrever esse resumo antes de você ter a noção geral do que você escreveu no todo. O resumo deve conter o tema, os objetivos pretendidos, a metodologia e as conclusões a que você chegou. Lembre-se que é de 100 a 250 palavras. O resumo no artigo é só para que os leitores tenham uma ideia geral do conteúdo que tem dentro do artigo. E as palavras-chave que você deve também colocar lá de 3 a 5 palavras no máximo, né, separadas com ponto de vírgula. Nesse artigo nosso também eu quero que vocês coloquem o abstract, que é o resumo em língua estrangeira, no nosso caso em inglês. Esse abstract serve para que, por exemplo, se você for publicar em revista especializada, geralmente você coloca o abstract, que é o resumo do seu idioma em língua inglesa, porque muitas pessoas podem ler esse artigo para ter ideias. Que o outro seria as palavras-chave também em inglês, né? E por fim, você colocaria logo na primeira página as credenciais do autor, que nada mais é do que uma espécie de mini currículo, ok? Você coloca isso na nota de rodapé. Observe os exemplos dos artigos que tem lá na nossa biblioteca digital, que vocês verão. Bem, a primeira parte textual dos elementos pessoais é a introdução. Eu gostaria que vocês colocassem no máximo de uma página a uma página e meia, no máximo na introdução. Devemos alongar, né? Principalmente artigo, é um texto científico sintético. Você deve apresentar o assunto, os objetivos e enunciar de forma breve as partes constituintes do seu artigo, ou seja, o que é que vem depois. Apresenta a metodologia, as limitações do seu estudo e a proposição, né, da sua temática. Na introdução você deve apresentar e expor o tema do artigo, que fica bem claro o assunto que você vai discutir, os objetivos, né, e a justificativa, a relevância desse estudo feito, certo? E também resumir como é que vai ser as partes do texto, entende? Ou seja, se seu artigo está dividido em tópicos, esses tópicos você deve introduzir, né? Dizendo de forma breve como é que acontece. Bem, no desenvolvimento, que deve conter de 7 a 12 páginas, no máximo, você deve escrever o texto, né? Divida em itens, em tópicos, expondo a fundamentação teórica, a metodologia, a apresentação e discussão dos resultados. Nesse desenvolvimento, você deve fazer as referências, ou aliás, as citações, sejam elas diretas ou indiretas, para que o trabalho tenha credibilidade. Evite o plágio toda vez que você utilizar algo de outro autor, você deve referenciar, deve citar, ok? Uma sugestão aqui de como seria dividido um artigo,
principalmente se ele tivesse uma conotação empírica, né? Eu poderia dividir aqui em material e método, resultados e discussão. No nosso caso, como mais artigos, nosso estudo é mais bibliográfico, né? Vocês podem optar por outras divisões de acordo com a temática, com o assunto que vocês escolheram. Bem, não convém que os artigos sejam muito subdivididos para que o leitor não perca a sequência. Lembre-se que um artigo é um texto bastante sintético, porque o suporte de um artigo geralmente são as revistas especializadas. E as revistas, elas têm um número máximo de laudos que você pode escrever no artigo. Então, se você, por exemplo, apresentou uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, você deve transformá-lo em um artigo para que esse artigo seja publicado, porque não há espaço nos suportes, né, de revistas especializadas para você publicar, por exemplo, uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, por exemplo, de 180 páginas. Então, não é que você vai fazer um resumo da sua dissertação de mestrado, mas você vai apresentar sinteticamente a sua pesquisa. Quando necessário, a divisão deve obedecer a uma ordem lógica, em que cada parte forma um todo e tem um título adequado, certo? As considerações finais você deve colocar de uma página e meia no máximo. É uma parte muito importante do seu trabalho, que aqui é sua autoria mesmo, né? Você deve fazer os comentários finais sobre o tema, a avaliação dos resultados que você obteve. É uma síntese de toda a reflexão produzida ao longo dos seus estudos, ao longo da sua pesquisa. Então, muito cuidado aqui, que você deve sintetizar ao máximo, deve colocar o que você chegou, a que conclusão você chegou depois de todos os seus estudos, porque ela vai sintetizar todos os resultados obtidos na sua pesquisa. Estabeleça a reflexão conclusiva, ou seja, as considerações finais suas, de modo que vá abranger todos os aspectos que você pesquisou durante todo o seu período acadêmico aí, de acordo com a sua temática escolhida. Então você deve ser breve, podendo incluir ou não algumas recomendações e sugestões para a pesquisa, né? Você pode apresentar uma solução ao problema, a problemática levantada na sua pesquisa. Isso não é obrigatório, mas é de bom tom se você quiser. Bem, os elementos pós-textuais, logo após a conclusão, você deve colocar as referências. Tudo que você citou lá, direto ou indiretamente, no corpo do texto, no desenvolvimento, você deve colocar a referência na parte final, seguindo, não esquecendo de seguir sempre a ABNT. Também, como elemento opcional, não é obrigatório os apêndices, você deve colocar, só se houver textos ou documentos elaborados pelo autor por você, né, para o trabalho em questão, a fim de ilustrar, comprovar ou complementar sua pesquisa. Lembre que isso aqui é opcional. Aqui um exemplo de apêndice, por exemplo, apêndice A, questionário aplicado aos professores. O apêndice é aquele que é produzido pelo próprio autor do artigo. Apêndice B, questionário aplicado aos alunos. O que diferencia o apêndice do anexo é justamente que o anexo são documentos elaborados por outras pessoas, por terceiros, que não o autor do texto do artigo em questão. Então, você pode reforçar a fundamentação comprovando com ilustrações com documentos de outras pessoas, isso nós chamamos de anexo. Então, por exemplo, como documento comprobatório, anexo B, mapa da cidade de Salvador. E por fim, algumas recomendações que eu acho importante, né? O artigo, no nosso caso aqui, deve conter de 10 a 15 páginas escritas. Não escrevam mais que 15 páginas, até porque se você for publicar o seu artigo, se tiver 15 páginas, você tem que resumir mais ainda, que as revistas geralmente não vão suportar esse número de páginas. Então, contando só cada parte textual, né, com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Escolha um tema para trabalhar em seu artigo que já sempre tiver prazer em escrever. Não vai escrever sobre aquilo que você gosta, escreva sobre aquilo que te chama a atenção, ou sobre aquilo que você vem estudando ao longo do seu curso de gestão. Vocês lembram que vocês já fizeram projeto de pesquisa, vocês fizeram estágio supervisionado, vocês apresentaram um relatório do estágio supervisionado, então se vocês quiserem, pode agora aproveitar e fazer um artigo sobre toda essa trajetória. Estabeleça prazos para produzir e cumpra. Lembre-se que nós temos pouco prazo, né, para produzir e apresentar esse artigo. Então, faça o cronograma de vocês para que não se percam nos prazos. Escreva com clareza. O texto científico ele tem que ser objetivo, ele tem que ser claro. Você nunca pode ser prolixo, né? E escreva. Eu costumo dizer para meus alunos que é fácil se escrever com muitas palavras e ideias complexas. O difícil é se escrever ideias complexas com poucas palavras. Então, quando nós temos esse poder de síntese,
né, esse talento da síntese das ideias complexas, nosso texto fica assim, bem compreensível e bem agradável ao leitor. Use um bom dicionário atual para fazer consultas quando necessário. No nosso caso do curso de gestão de empresas, use um dicionário de administração, um dicionário técnico, né, para os termos técnicos que vocês vão utilizar. Tire as dúvidas com o professor orientador, no caso comigo, nos encontros presenciais que nós faremos. Lembre-se que nós faremos reuniões presenciais com 5 a 6 alunos por vez, porque não dá para orientar mais do que 5 trabalhos em 5 horas, ok? Então vocês devem ter tanto esses encontros presenciais, aproveitarem bastante também quanto os encontros online, porque nós temos os nossos fóruns, vocês podem tirar as dúvidas, eu também vou colocar lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem os chats, que são bate-papos ao vivo para nós tirarmos todas as nossas dúvidas. Então, basicamente isso aí. Bom trabalho. Usem o nosso ambiente virtual, que lá tem todo o material de suporte para vocês tirarem as dúvidas. Também usem o nosso fórum para nós debatermos online, além dos encontros presenciais. Seja ético e evite o plágio, não esqueça. E no nosso ambiente, por exemplo, quando vocês postarem, tem um mecanismo que detecta automaticamente o plágio. Então, não tentem enganar, não é a mim, não tentem se enganar, porque o plágio é crime, como vocês sabem. Façam um trabalho sério, porque isso o fará crescer pessoalmente, profissionalmente e espiritualmente. Bom trabalho, bom TCC. Obrigado.